Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre abundante na tua vida. Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, essa palavra maravilhosa, a Bíblia Sagrada. Estamos estudando o livro de 1 Coríntios e vamos hoje explorar um dos temas mais profundos e paradoxais do cristianismo: a sabedoria provinda da cruz. Ao olharmos então para o mundo ao nosso redor, percebemos que a sabedoria humana frequentemente valoriza, sabe o quê? Poder, influência e o conhecimento intelectual. No entanto, a mensagem da cruz inverte completamente esses valores. Para muitos, a cruz pode parecer loucura e fraqueza, mas nas palavras do apóstolo Paulo, aquilo que parece loucura para o mundo é, na verdade, a própria sabedoria e poder de Deus. Então preparem-se para mergulhar em um entendimento mais profundo da cruz e surpreendente a sabedoria que Deus revela através dela. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 18 ao 21, diz o seguinte, queridos, olha só: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos por ela, é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios? Olha a pergunta que o apóstolo Paulo faz. Onde ficam os eruditos e os argumentadores dessa era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria o mundo, olha só o que ele usou. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Então, queridos, para nós mergulharmos e entendermos o que o apóstolo Paulo quer transmitir na mensagem de 1 Coríntios, nesse capítulo, nesse intervalo que lemos, nós devemos compreender e diferenciar efetivamente conhecimento de sabedoria. E após nós diferirmos conhecimento de sabedoria, também vamos fazer uma diferenciação entre sabedoria humana, sabedoria deste mundo e sabedoria divina. Veja, conhecimento, por definição, é a compreensão teórica ou prática de algum assunto. É a acumulação de fatos, informações ou habilidades adquirido por meio do que acontece nos dias de hoje, por educação, observação ou até mesmo da experiência. O conhecimento pode ser específico, como nós vemos em dados científicos, ou até amplo, como um entendimento cultural, até mesmo histórico. Porém, a sabedoria, ela tem uma diferenciação muito interessante em relação ao conhecimento. A sabedoria é a capacidade de fazer julgamentos e tomar decisões sensatas e informadas, muitas vezes baseada na experiência e no entendimento profundo das coisas. Ou seja, a sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Então a sabedoria implica num discernimento prático e ético, orientado, olha só, para a aplicação do conhecimento de maneira benéfica. E aí, veja, o conhecimento então refere-se à posse de informações e habilidades, ele é factual, pode ser transmitido de uma pessoa para outra. Agora, já a sabedoria refere-se à aplicação prática da ética do conhecimento, ou seja, desculpe, a prática e ética do conhecimento. É mais subjetiva, é pessoal, muitas vezes resultante da experiência e reflexão e adaptação para aquele momento em específico.
Mas ainda um pouco de diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento envolve a compreensão de fatos e teoria. Por exemplo, saber como funciona uma máquina ou os princípios da matemática. Já sabedoria envolve a capacidade de aplicar o conhecimento de maneira prudente e ética. Por exemplo, decidir quando e como usar uma determinada habilidade ou conhecimento em uma situação específica. Entretanto, ao analisarmos, e aqui é o objetivo da aula, entendermos o ponto de vista bíblico, a questão abordada por Paulo está ligada à fonte de obtenção do conhecimento. E aí, obviamente, com efeito, a sabedoria para aplicá-lo. Paulo vai mostrar, olha, que a sabedoria, ou o conhecimento, que é a fonte da sabedoria, ele pode ter uma origem humana e outro pode ter origem divina. E de acordo com o grau de conhecimento e interação, os resultados da aplicação desse conhecimento, ou seja, da sabedoria posta em prática, pode trazer benefícios ou malefícios. E é interessante que Salomão, lá em Provérbios, no capítulo 2, verso 6, ele vai dizer a seguinte, olha, a verdadeira sabedoria se origina em Deus, de forma textual, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então percebe que do Senhor, efetivamente, provém tanto o conhecimento quanto a arte de aplicar esse conhecimento, que é a sabedoria. E aí Salomão também diz que aí vem a inteligência. A sabedoria, então, de Deus revela-se, e aí o contexto, efetivamente, desse capítulo, e o apóstolo Paulo fala isso literalmente, ele está dizendo que a sabedoria de Deus revela-se, acima de tudo, na cruz de Jesus Cristo. Mas nem todos veem isto. Porque há uma diferença brutal entre a sabedoria do mundo. E olha que os cristãos de Corinto, eles eram ligados na parte da sabedoria filosófica, até porque a filosofia grega dominava a época de então e era visto como elementos sábios, inteligentes, aqueles que professassem ou seguissem determinada escola, como a gente viu nas aulas anteriores. Então, há uma diferença brutal entre a sabedoria do mundo e a sabedoria oriunda de Deus. Então, procurar entender o que Deus é e o que faz por meio do conhecimento humano vai ser pura loucura. Na verdade, nós conhecemos a Deus e obtemos dele a sua sabedoria porque ele se revelou a nós. Veja, a sabedoria do mundo, ela é baseada no intelecto humano. A sabedoria, então, do mundo se fundamenta no raciocínio humano, no conhecimento científico, filosófico e na lógica. E frequentemente, e esse era um ponto que justamente atrapalhava a igreja de Corinto, porque por ela ter uma característica negativa, que era o orgulho intelectual e a busca de prestígio. E a gente viu lá justamente porque eles diziam, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou eu sou de Jesus, como utilizando que cada um desses citados fosse uma corrente filosófica, o que já existia no mundo de então, cada um seguindo uma escola, seja platônica, seja estoica, qual for o filósofo de então. E isso trazia, então, uma percepção temporal que valorizava o sucesso e a prosperidade daquele momento. Frequentemente, então, ignorando os valores eternos e espirituais. Porque isso não é o importante para o mundo. Então, nós podemos ver que a sabedoria do mundo é limitada, falível, sujeito a erros, a mudança conforme novas informações e paradigmas que emergem. E ela é crítica da cruz, porque ela considera a mensagem da cruz como loucura ou até mesmo tolice, pois não se alinha com os padrões e expectativas humanos de poder e sabedoria.
Então, contrastando agora com a sabedoria de Deus, a gente vai perceber que a sabedoria de Deus, ela é revelada pelo Espírito Santo. A sabedoria é revelada através das Escrituras, através do agir do Espírito Santo, quando você lê as Escrituras, e está intimamente ligada ao conhecimento de Deus, à revelação divina e, obviamente, à sua vontade, oriunda da leitura da palavra de Deus, que contém a sua vontade preceptiva e a sua vontade narrativa, da qual conhecemos os princípios aplicados nas histórias dos grandes patriarcas, na história do povo de Deus, na história de Jesus, os apóstolos, ou seja, de todos os personagens bíblicos, das quais nós vamos extraindo princípios que vêm da palavra, e aí percebemos então a própria vontade de Deus. Ela também é eterna, infalível, não muda com o tempo, enfatiza os valores e propósitos eternos de Deus. A sabedoria de Deus valoriza, olha só, não o orgulho, mas a humildade, o serviço, o amor sacrificial e a justiça, em oposição ao orgulho e à busca de poder que está aqui no mundo. E ela é centrada na cruz. Ela considera a sabedoria de Deus, a mensagem da cruz, como o ápice da sabedoria divina. Então, o sacrifício de Jesus é visto como a expressão máxima do amor e da sabedoria de Deus, desafiando e superando a lógica humana. Então, a sabedoria humana e a sabedoria divina, ao longo dos livros da Bíblia, e Paulo vai enfatizar isso em outras cartas, e também Tiago depois também enfatiza isso, são contrastadas de forma clara e consistente ao longo da Escritura. Salomão já fez isso no Antigo Testamento, e ele vai nos ensinar que a verdadeira sabedoria começa com o temor do Senhor, e que a sabedoria humana, ela é fútil sem Deus. Jesus também ensina que a sabedoria humana, ela é divina, ruim, ela não encarna a sabedoria divina. Em contraponto, Jesus diz, olha, a sabedoria divina está no próprio Jesus revelado. Ele é a sabedoria de Deus encarnada, frequentemente contrariando, e a gente vê isso ao longo dos evangelhos, a própria sabedoria humana e as expectativas quanto aos valores daqui terrenos. Paulo, como nós estamos vendo, destaca que a sabedoria de Deus é revelada através do Espírito Santo e manifesta-se de forma suprema em Cristo crucificado. E o Tiago também descreve a sabedoria divina como pura e pacífica e nos adverte contra a sabedoria terrena, que é cheia de inveja e egoísmo. Então, buscar a sabedoria divina significa alinhar-se com os princípios e valores revelados por Deus, cultivando então uma vida de humildade, justiça e amor. E era exatamente isso que os coríntios não estavam fazendo. E aí a orientação de Paulo, justamente a exortar a esses irmãos, era chamá-los a atenção de que o que está no mundo vai sempre contrariar a sabedoria revelada por Deus. Então, mas por que era isso tão importante para os coríntios? Porque na cidade de Corintos, ela é uma metrópole cosmopolita da época, a sabedoria humana e a busca por conhecimento eram altamente valorizados. Gregos buscavam filosofia e conhecimento intelectual, enquanto os judeus demandavam sinais e provas concretas do poder divino. E isso era como a igreja era formada, de judeus e gentios. Então Paulo, ao escrever para a igreja em Corinto, ele vai confrontar a expectativa do que eles tinham do conhecimento humano como o ápice da sabedoria, e eles estavam desprezando a sabedoria oriunda da cruz. E aí o que ele faz? Ele confronta tanto o judeu quanto os gentios, que eram formadores da igreja de então. Então, porque do ponto de vista da cruz, a sabedoria oriunda dela contraria
tanto os gregos quanto os judeus. Veja, o mundo vê a cruz como loucura. Mas para os cristãos, para nós, você, meu querido telespectador, é o poder de Deus de transformação. E diante desta verdade, da sabedoria, da cruz, oriunda da cruz, é possível ter três atitudes que o apóstolo Paulo fala em relação à cruz. A primeira é que alguns tropeçam nela e acham que ela é escandalosa. Essa era a atitude dos judeus. Pois a ênfase dos judeus era sobre os sinais miraculosos, e a cruz parece ser uma fraqueza. A história de Israel é repleta de acontecimentos miraculosos, desde a saída do Egito, o Êxodo, até os dias de Elias e Eliseu. Quando Jesus estava ministrando na terra, os líderes judeus pediram repetidamente que eles lhe dessem um sinal do céu, mas Jesus se recusou a fazer isso. Sabe por quê? A nação de Israel não entendia as próprias sagradas escrituras. Estavam à procura de um Messias que se manifestaria como poderoso conquistador e que derrotaria todos os seus inimigos e estabeleceria seu reino e restituiria a glória a Israel. Não estava ligado efetivamente a um servo sofredor e que morreria numa cruz, uma das mortes mais vergonhosas. Então a expectativa deles era exatamente alguém que iria, o Messias ia restabelecer o reino de Israel. Veja, os escribas viam no Antigo Testamento que o Messias sofreria e morreria. Passagens como o Salmo 22, Isaías 53, indicavam tudo isso. Mas veja, eles não conseguiam conciliar as duas imagens proféticas aparentemente contraditórias. Não compreendia que seu futuro reino messiânico seria precedido da era da igreja. E pelo fato então dos judeus estarem, veja, focado na sabedoria humana, buscando poder e glória, eles tropeçavam na fraqueza da cruz. Como era possível, então, alguém crer num carpinteiro desempregado de Nazaré que morreu vergonhosamente como um criminoso comum e que reinaria? Para eles, isso era um tremendo escândalo. Já outros, diante da mensagem da cruz, da sabedoria oriunda dela, zombavam dela. Essa era a atitude dos gregos. Para eles, a cruz era loucura. Os gregos enfatizavam a sabedoria e até hoje, ao estudarmos os escritos de seus filósofos, nós verificamos isso. Mas não viam sabedoria alguma na cruz, pois consideravam o Calvário, do ponto de vista humano, muito louco. Eles não entendiam o porquê que alguém morrendo lá traria sabedoria ou salvação efetivamente para o mundo. Se o tivesse considerado do ponto de vista divino, teriam discernido a sabedoria do plano maravilhoso de Deus para a salvação. Paulo, então, para mostrar e enfatizar essa questão para os gregos, ele chama três homens, hipotéticos aí dentro do tema, para dar testemunho. Ele fala o sábio, ou seja, o especialista. Ele chama também o escriba, ou seja, o intérprete e escritor. E também chama o polemista, que seria o filósofo e o argumentador. E ele propõe esses três argumentadores, ou possíveis efetivamente homens, a seguinte pergunta. E ele fala assim, de forma parafraseando ele: por meio de seus estudos da sabedoria humana, vocês chegaram a conhecer a Deus de maneira pessoal? É claro que a resposta inevitável é não. O fato de zombarem da cruz e de a considerarem loucura deixa claro que tais pessoas estavam perecendo. Os gregos também consideravam o evangelho, as boas novas, uma grande tolice. Não criam na ressurreição, não viam em Jesus as poderosas características dos seus deuses mitológicos e pensavam que nenhuma pessoa respeitável seria crucificada. Para eles, olha só, e aí vem a questão da loucura. A morte era a derrota, não era a vitória. E aí o apóstolo Paulo continua nessa carta, e lá no verso 22 do capítulo 1 ele vai dizer: pois os judeus pedem sinais,
Os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice, que é loucura. Mas aqui vem o terceiro grupo. Mas para os que foram chamados para a salvação, aqueles que entenderam a sabedoria oriunda da cruz, tanto gentios como judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Então, a última atitude em relação à cruz é de nós, dos cristãos, daqueles que creem e experimentam o poder e a sabedoria da cruz. Os que foram chamados pela graça de Deus e que responderam pela fé, entendem que a cruz de Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Então a chave não é o Cristo da manjedoura, ou então o Cristo do templo, ou o Cristo da praça pública. A chave para a vitória, para a salvação, e aí demonstra toda a sabedoria de Deus, é o Cristo da cruz. Foi na morte de Cristo que Deus revelou a loucura da sabedoria humana e a fraqueza do poder humano. Somos então chamados a participar da comunhão por causa da nossa união com Jesus Cristo. Ele morreu por nós e nós fomos batizados em seu nome, simbolizando ali a morte dele, morrendo a morte dele. No sentido figurado, somos então identificados com sua cruz, porque da mesma forma como ele morreu para o mundo, ele agora vive para o Deus. E aqui está a simbologia do batismo, morrer para o mundo e viver para Deus. Que alicerce maravilhoso para a unidade espiritual. Mas veja, o Evangelho de Jesus Cristo ainda parece loucura para muitos. A nossa sociedade, sabe o que ela tem? Ela venera o poder, a influência, a riqueza. Jesus veio ao mundo como um servo humilde e pobre. Ele ofereceu seu reino àqueles que têm fé e não aos que fazem todos os tipos de boas ações para tentar alcançar a salvação. Isso pode parecer tolice para o mundo, mas Cristo é o poder de Deus e o único meio pelo qual podemos ser salvos. Conhecer a Cristo pessoalmente, aí é a maior sabedoria que alguém pode vir a ter. Lembra que Salomão diz lá que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor? Então, esse princípio é fundamental, que vai se basear no conhecimento relacional com Deus, e aí a partir disso a gente não fala de medo com Deus, esse temor se refere a respeito. E a partir da vinda de Cristo, e aqui entra efetivamente a sabedoria, ele está nos reconciliando com ele. E que toda vez que nos relacionamos com Ele, geramos então intimidade com Deus. E essa intimidade se redunda no quê? No aumento da nossa sabedoria divina. Porque esse relacionamento nos purifica, nos muda, nos molda conforme a própria imagem de Cristo. Então, a mensagem da morte de Cristo para a remissão dos pecados parece sem sentido para aqueles que não creem. A morte parece ser o fim da estrada, a fraqueza maior. Mas Jesus não permaneceu morto, como falamos, né? A sua ressurreição demonstrou o seu poder sobre a morte, e ele nos salvará da morte eterna e nos dará a vida eterna se confiarmos nele como nosso Salvador e suficiente Senhor. Isso parece tão simples que muitas pessoas até não aceitam. Acham isso besteira, acham isso loucura. Tentam outros caminhos para obter a vida eterna, sendo bons, sendo sábios, praticando enormes ações, mas todas as suas tentativas são vãs. As pessoas tolas que simplesmente aceitam a oferta de Cristo são, na verdade, as mais sábias, porque somente eles, que coisa bonita, viverão eternamente com Deus.
E aí, caminhando já para o final desse capítulo, o apóstolo Paulo diz: lembre-se, irmãos, lá no verso 26, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos quando foram chamados. Eram apenas poucos. Pelo contrário, Deus escolheu então as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas mais fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu então coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Porque os coríntios, e a gente vai ver isso, o apóstolo tinha essa mania de querer se orgulhar, de se ensoberbecer. Mas o evangelho da graça de Deus não deixa espaço para a vanglória pessoal. Deus não se impressiona com a nossa aparência, nossa posição social, nossa eloquência, nossas realizações, nossas origens ou até a nossa situação financeira. Convém observar que Paulo diz que nós não foram chamados muitos, mas poucos. Não que não foi chamado nenhum. Encontramos alguns cristãos de posição elevada do Novo Testamento, mas não são muitos. A descrição que Paulo faz dos convertidos certamente não é das mais elogiosas. Paulo lembra então os coríntios da sua própria identidade. Eles não eram sábios, a maioria, nem poderosos, nem nobres. Deus não os chamou por causa do que eram, mas apesar disso, a igreja de Corinto era constituída principalmente de pessoas comuns, tais como nós aqui, pessoas simples, pecadores inveterados. Através da sua conversão, Paulo havia sido extremamente zeloso e teve de abrir mão de sua religião para ter um lugar no céu. Os coríntios estavam no outro extremo, veja, no entanto, não estavam fora do alcance da salvação de Deus. Então, o que nós enxergamos? Que Deus escolheu os loucos, os fracos, os de origem inferior, os humildes e os desprezados, para mostrar ao mundo arrogante a sua necessidade e a graça divina. O mundo perdido admira origens, a posição social, o sucesso financeiro, o poder e o reconhecimento. Mas nenhuma dessas coisas garante a vida eterna. Por isso está ligada na sabedoria desse mundo. Os sábios deste mundo não são capazes de entender como Deus transforma pecadores em santos. E os poderosos deste mundo vêm impotentes ao tentar reproduzir esse milagre. A loucura de Deus confunde os sábios e a sua fraqueza confunde os poderosos. No verso 29, então, o que o apóstolo Paulo faz, concluindo então esse capítulo, né? Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão salvos em Cristo, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justo diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. No verso 31, então ele termina com uma expressão muito legal. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Por fim, então, Paulo lembra os coríntios de tudo que eles têm em Jesus Cristo. Uma vez que, então, que aquele que está em Cristo e tem tudo o que necessita, por que então competir entre si ou comparar uns com os outros? Foi o Senhor que fez tudo. Aquele que se glorie no Senhor. As bênçãos espirituais de que precisamos não são abstrações que escapam por entre os nossos dedos. Antes se encontram todas nas pessoas de Jesus Cristo. Jesus é a nossa sabedoria, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação e Ele é a nossa redenção. Concluindo então, meus queridos irmãos, esta aula, nós podemos ver então que a ênfase desta passagem, desse capítulo, é que Deus mostra a sua sabedoria por meio da justiça, da santificação e da redenção que temos em Cristo. Ao refletirmos então sobre a mensagem de Paulo aos Coríntios, somos lembrados, olha só que coisa bonita, de que Deus frequentemente escolhe o que é fraco, humilde e desprezado para realizar os seus propósitos. Ele inverte as expectativas humanas.
mostrando que a verdadeira grandeza é encontrada na humildade e no serviço, e que a verdadeira força está no amor sacrificial, razão pela qual a cruz é posta com o ápice da sabedoria divina, porque mostra o amor sacrificial de Jesus Cristo, o amor do Pai para nós. Então a cruz de Cristo não é apenas um símbolo de sacrifício, mas a expressão máxima da sabedoria de Deus. Essa sabedoria parece loucura para o mundo, e na verdade o caminho para a redenção e a vida eterna. E então devemos agora considerar como essa sabedoria se aplica às nossas vidas. A cruz nos chama a viver de maneira contracultural, abraçando não os valores do mundo, mas os valores do reino de Deus. Isso significa valorizar a humildade sobre o orgulho. E você vê várias vezes que o apóstolo Paulo faz essa reverência. O serviço, o servira sobre o domínio. E o amor sacrificial em contraponto ao egoísmo. Então, ao terminar essa aula, gostaria que você refletisse e seja desafiado a levar essa mensagem para outras vidas, na sua comunidade, na nossa igreja, na sua família, onde você está. Que possamos viver de uma maneira que reflita a sabedoria da cruz, mostrando ao mundo que na aparente loucura da cruz, olha aqui, glória a Deus por isso, encontramos a verdadeira sabedoria e o poder de Deus. Vamos orar para que Deus nos dê a graça e a coragem para viver à luz dessa revelação, permitindo que a sabedoria da cruz transforme nossas vidas e impacte aqueles que estão ao nosso redor. Deus bendito e amado, eu te agradeço por essa aula. Sobretudo te agradeço, Pai, por ter enviado o seu Filho, Jesus Cristo, a esse mundo, para morrer para nós uma morte tão vergonhosa, uma morte da cruz, Senhor. Mas através dessa morte, Ele comprou para nós grande salvação e novamente o acesso a Ti, Senhor. Pai, louvamos que por Jesus, por tu teres o ressuscitado, por estar contigo, Senhor, intercedendo por nós, por sentirmos a Tua presença, e eu venho te pedir, Senhor, abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs, das pessoas que estão assistindo, Senhor. Com certeza, alguns acham que essa mensagem é loucura, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo convença-os de forma diferente. Transforma corações, cura os enfermos, faz obras profundas, Senhor. Realmente, Senhor, opere pelo poder que há no Teu sangue. Ah, Pai bendito, faz obras profundas. É o que eu te peço e também te agradeço no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido telespectador, e até a próxima aula.